Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso de Introdução aos Estudos Literários, sendo que o nosso assunto de hoje é a Poética de Aristóteles. Mas antes de passar para a exposição de hoje, eu gostaria de retomar algumas questões trabalhadas no nosso último encontro. No nosso último encontro tivemos 2 vídeos. Eu peço desculpas por isso, porque ele acabou se estendendo para além do esperado, não é? Acabaram sendo 2 vídeos de 1 hora. Isso, obviamente, é muito mais do que o prometido, enfim, que giraria ali em torno de 50 minutos. Peço desculpas por isso. Se deveu, em larga medida, à quantidade de informações da exposição do Compagnon e eu não consegui ser mais sintético para tentar abarcar aquelas várias informações de forma inteligível. Em todo caso, no final do segundo vídeo, do quinto encontro, eu falava do que seria, a meu ver, um dos mais interessantes exercícios a serem desenvolvidos por vocês ao longo desse curso. Em que consistia esse exercício? Voltar àqueles comentários que vocês fizeram ao poema, que agora eu posso dizer era um poema de Safo, uma poeta grega do período arcaico, que compôs ali o que a gente chama de uma canção, não é? Um poema mélico, um poema cantado, que poderíamos identificar como poesia lírica. Haveria muito, obviamente, a falar sobre isso, mas o que eu peço é vocês voltarem até esse vídeo, lerem alguns dos comentários dos colegas e assim que vocês se depararem com um que chame a atenção, façam uma análise a partir do que foi exposto nas 2 últimas aulas em termos de teorias da leitura, teorias da interpretação literária, com base no livro do Antoine Compagnon, O Demônio da Teoria, e façam uma análise do que o colega ou a colega escolhida ali propôs em sua leitura. Identifiquem se se trata de uma leitura formalista, ou se se trata de uma leitura biográfica, ou se se trata de uma leitura que leva em conta elementos de uma estética da recepção, que se tenta levar em conta, então, de que forma o poema foi lido ao longo da história. Enfim, analisem a análise proposta pelo colega ou pela colega de vocês. Obviamente eu peço cuidado, não é? Eu peço respeito, sobretudo, à análise dos colegas. Muitas foram extremamente, digamos, certeiras. Algumas, a meu ver, já foram um pouco mais livres, não se ativeram muito ao texto e a informações paratextuais, mas todas as pessoas demonstraram interesse em ler e em escrever a sua própria interpretação. O que eu peço a vocês, então, é voltar até esses comentários a fim de analisarem e mostrarem aquilo que tem de interessante no comentário, aquilo que as escolhas críticas feitas pelo comentador ou pela comentadora acabaram deixando de lado. Então, o que uma análise formalista deixa de levar em conta em termos de informações sobre o contexto histórico, sobre a biografia e assim por diante. Para ajudar quem não conhece Safo e quiser, então, lidar com elementos relativos à biografia, a contexto histórico, eu vou colocar aqui em cima o link de uma exposição que eu propus sobre a vida e a obra de Safo. Lá vocês vão ter, inclusive, uma análise do poema Fragmento 31 de Safo, bem como, digamos, elementos que giram em torno desse Fragmento 31, como a célebre reescritura desse poema por Catulo, um poeta romano, não é? No seu famoso Fragmento 51. Então, é possível fazer esse exercício de várias formas. Vocês vão estudar um pouco sobre a poesia de Safo, vocês vão voltar ao comentário dos colegas, vão encontrar algo com que se identifiquem, vão criticar, não é? Sempre com cuidado, sempre com muita atenção àquilo que foi proposto, com respeito aos colegas. Mas o que eu quero propor é que aqueles comentários se tornem então um fórum de debates, a partir do qual vocês vão então colocar em diálogo certas ideias expostas nas 2 últimas aulas. Então vocês vão botar para funcionar
o que é uma análise formalista, vocês vão colocar isso em choque ao que é uma análise sociológica, com que é uma análise voltada para a recepção da obra e assim por diante. Tentem enriquecer as críticas, as leituras feitas pelos colegas, trazendo dimensões não levadas em conta pelo comentário dele ou dela, tá? Então eu vou colocar aqui agora o link do primeiro vídeo da nossa quarta aula, que é onde os comentários haviam sido feitos originalmente, e lá vocês vão escolher um comentário que chame a atenção e vocês vão escrever uma resposta a esse comentário, tá? E a partir daí, lendo o que outros colegas comentarem sobre as respostas de vocês, é possível então iniciar uma discussão, um debate de ideias. Eu, inclusive, me furtei a comentar diretamente o que vocês escreviam lá para dar, digamos, alguma liberdade para que quando vocês fossem se voltar para esses comentários, vocês chegassem ali com, digamos, sem muitas indicações minhas. Agora eu vou me voltar para isso, a partir dos comentários que vocês fizerem, e vou destacando o que eu acho interessante, o que eu acho que daria para ser repensado e assim por diante. Tá bem? 6 minutos já se foram, vamos tentar nos até aos 50 minutos, aqui agora com uma exposição sobre Aristóteles e a sua poética. Um aspecto absolutamente fundamental que temos que ter em mente sempre que lermos obras dos teóricos, enfim, e aqui já foi sugerido amplamente o interesse da obra de Aristóteles para estudantes de letras, tal como ficou claro a partir do livro do Compagnon. A gente pode encontrar na poética de Aristóteles, por assim dizer, todas as propostas em germe daquilo que virão a ser diferentes correntes críticas da literatura, ou, enfim, da teoria literária, não é? Porque a gente pode encontrar dados de formalismo, a gente pode encontrar dados de uma estética da recepção, ou de uma estética do efeito, a gente pode encontrar ali traços que levam em conta, bem, a abordagem autoral não tanto, mas, enfim, daria para pensar em vários marcos propostos na poética, que é um texto extremamente complexo, tá? Embora muito curto, e aqui eu já deixo claro desde logo, o que vai ser pedido como leitura da exposição de hoje é pura e simplesmente a poética. Eu vou indicar alguns textos de apoio que podem ser lidos, que podem ser buscados posteriormente, mas o que eu gostaria é que todas as pessoas que assistissem a esse vídeo tivessem lido a poética pelo menos uma vez inteira, do início até o fim. Não é um texto longo, é um texto que a gente lê com cerca de 1h30, 2 horas por volta, a gente consegue dar conta de uma leitura corrente inteira da poética, mas é um texto riquíssimo, muito complicado em termos da profundidade dos conceitos, da produtividade de cada um desses conceitos. Então, essa é uma primeira leitura, mas que vai exigir inevitavelmente retornos, releituras, tratamentos extra, procurar informações em outros vídeos, com outros professores, em aulas, enfim. A poética já está sendo debatida há séculos e vai continuar sendo debatida por ainda muito tempo. Em todo caso, o que a gente precisa ter em mente é o contexto histórico a partir do qual Aristóteles propôs essa sua obra. Não é? Na Atenas clássica, tal como eu já sugeri anteriormente, nesse período a gente testemunha o que é a constituição de uma nova ordem dos discursos, em que o discurso, por assim dizer, inspirado do poeta que entra em contato diretamente com a divindade, com as musas, com Apolo, com quem quer que lhe inspire uma palavra, por assim dizer, divina, e por isso mesmo dotada de verdade, dotada de um caráter de mostração do que foi, do que é e sempre será, a gente vê o advento gradual de uma forma de organização social que é a polis, então a constituição de uma esfera política propriamente dita, com debate mais amplo, com o conhecimento público das leis, com o conhecimento dos processos, com a instituição de juízes públicos responsáveis por cargos
dentro de uma organização que é a polis, ou seja, a cidade-estado, no nosso caso que mais interessa, Atenas. Obviamente com as restrições para as quais é sempre bom estar atento, que é aqueles considerados cidadãos eram os homens livres atenienses, ou seja, excluídos os escravos, excluídas as mulheres, excluídos os jovens, excluídos os estrangeiros, excluídos os filhos de pai não ateniense. Enfim, tem uma série de quesitos de exclusão, mas em todo caso a instituição da polis e posteriormente o advento da democracia enquanto forma de organização política são absolutamente inovadores em termos de história do pensamento, no que a gente testemunha apenas nesse período. E um reflexo, a meu ver, muito importante disso é o surgimento de novos gêneros poéticos, de novos gêneros discursivos, que de alguma forma respondem a essa nova modalidade de debate em público, de defesa de ideias, de confronto de ideias dentro de uma arena de debate. Então, a tragédia mostra muito isso, a comédia mostra muito isso. A gente tem a retórica, que é basicamente a técnica para conseguir ter sucesso num ambiente como esse. Como defender a sua ideia de forma convincente perante o público, mesmo que a sua ideia a princípio não seja tão boa. Como adotar determinadas estratégias para conseguir convencer as pessoas daquilo que são seus ideais. E, obviamente, ainda a própria filosofia na, digamos, corrente instituída a partir da atuação filosófica de Sócrates. Não é? Isso é um dado relativamente conhecido. Sócrates teria atuado frequentemente por meio da ironia, não é? Então, aquela ideia de que só sei que nada sei, então, e o questionamento frequente daquelas pessoas que se julgavam sábias o bastante em determinados assuntos, a inspeção racional, né, guiada pelo logos, pela razão, levava inevitavelmente essas pessoas cujo conhecimento parecia certo e certeiro, embora fosse tudo menos isso, a entrar em contradição e, uma vez contraditas, por assim dizer, suas crenças eram então refutadas. Acontecia o que a gente chama do elenchos, né? A refutação dessas crenças, que conduzia algumas vezes à aporia, então não se chegava à definição do que era virtude, não se chegava à definição do que era a piedade, do que era a coragem e assim por diante. Algumas vezes à proposição de novas ideias para a definição do que é a verdade, para a definição do que é o justo, para a definição do que é a virtude e assim por diante. Mas, segundo as principais fontes sobre a atuação de Sócrates, que a gente pode dizer eram Platão, Xenofonte e algumas outras obras, Sócrates não deixou nada por escrito. A sua atuação foi, sobretudo, uma atividade filosófica em diálogo, em debate, diretamente com as pessoas na polis, nas ruas, na ágora, enfim, nos espaços públicos, nas casas. E Platão, então, como discípulo de Sócrates, teria vivenciado essa experiência e, de alguma forma, sintetizado, produzido o que veio a se constituir como um gênero. A gente nem tem certeza absoluta sobre questões de precedência. O Xenofonte escreveu também diálogos socráticos. Em todo caso, essa forma, chamada então de diálogo socrático, veio a se consolidar como uma forma de expressão na Atenas desse período. A gente tem os diálogos de Platão, os diálogos de Xenofonte, em que frequentemente Sócrates é, por assim dizer, o protagonista, e em torno dele giram outras personagens com as quais ele dialoga a fim de tentar chegar a determinadas definições, a fim de questionar determinadas ideias e assim por diante. E é nesse sentido que do logos se faz um diálogos, não é? Do logos, enquanto pensamento, surge um diálogo que é ele próprio meio para um logos em constante devir, em constante transformação.
tá? Mas já com essa nuance que Platão coloca por escrito esse logos em devir no diálogo socrático. Aristóteles chega já algumas décadas depois do início da atuação de Platão. Platão ainda com muita dificuldade para se inserir no debate público em Atenas, justamente porque já havia uma série de discursos, uma série de gêneros que desfrutavam de algum prestígio público, dentre eles, obviamente, a retórica, aquilo que faziam os sofistas, né? Então a sofística, a própria historiografia de um Heródoto, de um Tucídides, os tratados médicos, né, atribuídos a Hipócrates, e assim por diante. E no meio dessa, digamos, pletora de discursos, pletora de ideias, Platão se viu, digamos, na necessidade de encontrar um lugar para aquilo que ele queria propor como forma mais efetiva de busca pela verdade, de busca pelo conhecimento seguro, por aquilo que a gente chama de episteme, não é? E, enfim, os seus diálogos são o mais claro testemunho do grande esforço que ele fez para alcançar esse reconhecimento público, para conseguir, inclusive, moldar, formar uma modalidade discursiva capaz de ser persuasiva o bastante para as pessoas de sua época, mas, ao mesmo tempo, conseguir responder às demandas por verdade, às demandas por conhecimento seguro que ele próprio fazia, não é? Para quem tiver interesse, então, nessa constituição do diálogo socrático como forma discursiva, eu vou deixar o link de uma exposição que eu propus recentemente sobre filosofia e poética, cujo tema principal é esse que eu acabo de sintetizar aqui rapidamente. Eu sugiro que quem tiver interesse em aprofundar um pouco vá lá, porque a exposição de hoje é sobre Aristóteles. Porque Aristóteles, quando ele começa a sua atividade, ainda como discípulo de Platão, ele escreve diálogos. Ele ainda é tributário dessa tradição de pensamento dialógico. Não é? É uma pena que nenhuma dessas obras chegue inteiramente para nós. Nós temos fragmentos dos diálogos escritos por Aristóteles. Contudo, pouco a pouco, o próprio Platão, no final do que a gente costuma considerar os seus diálogos de maturidade, não é? O que seria, a princípio, não é? Apontado por alguns estudiosos que fazem uma divisão cronológica das obras de Platão como as obras mais tardias escritas por ele, porque por uma série de traços estilísticos, mas que, sobretudo, por não ter Sócrates como protagonista principal muitas vezes, por não ter um diálogo muito ativo, por se converter pouco a pouco cada vez mais num monólogo em que uma figura principal expõe ideias, e eu estou pensando aqui nas leis, por exemplo, mas a gente poderia pensar no sofista, a gente poderia pensar em outros diálogos em que essa voz mais monológica ganha ênfase, né? Em todo caso, o próprio Platão parece se dirigir para essa forma de expressão, e Aristóteles, no que nos chega como sua obra, já se manifesta sobretudo por aquilo que a gente pode entender como tratado filosófico, né? Quem lê a Metafísica, por exemplo, de Aristóteles e a comparar à República de Platão, que é uma das grandes obras de metafísica escritas por esse filósofo, vai identificar imediatamente que são duas formas de expressão completamente diversas. Não é? Platão se vale de mimese, não é? De representação. São personagens em diálogo, tem uma cena, tem uma série de afetos que de alguma forma afetam o rumo do diálogo, o rumo do debate. A gente assiste a uma cena. Tá? Platão é extremamente cinematográfico nesse sentido. Aristóteles não. Aristóteles tem um trabalho que a gente poderia dizer hoje, com todo o problema do anacronismo desse conceito, científico, no sentido de
coletar informações o máximo possível, tentar extrair dali regras gerais e apresentar já essas regras gerais em seus tratados, logo na sequência demonstrando de que modo essas regras se aplicavam. Tá? Esse é um modo de trabalho, um modo de exposição muito próprio de Aristóteles, mas que, segundo o que eu defendo, só se tornou possível a partir do trabalho de Platão. Foi porque Platão brigou, lutou tão ativamente com seus contemporâneos para firmar o conceito de filosofia, por oposição ao conceito de retórica, por oposição ao conceito de poesia, por oposição ao conceito de história, digamos, e assim por diante, que, se valendo de recursos poéticos, se valendo de recursos retóricos, se valendo dos mais diversos recursos discursivos de outros gêneros, ele conseguiu consolidar aquilo que Aristóteles herda como o campo da filosofia, a determinação do que é a verdade, a determinação do que é o conhecimento seguro. E a partir desse campo, Aristóteles já se dá a liberdade de tratar praticamente de todo e qualquer fenômeno da realidade humana, não é? Ou seja, da realidade compreendida por olhos humanos. Então a gente vai ter trabalhos de Aristóteles sobre a retórica, sobre a poesia, sobre os animais, tá? Sobre a polis, a política e assim por diante. Tá? Aristóteles é uma mente enciclopédica. Ele rastreia tudo o que é passível de ser conhecido pelos seres humanos e, a partir desse campo instituído por Platão e herdado por ele, ele se coloca a pensar. Né? Quem se der ao trabalho de ler algumas das obras de Aristóteles vai ficar embasbacado como uma única mente conseguiu trabalhar em tantas frentes diferentes. É impressionante. Aqui hoje nós vamos compreender essa forma de trabalho de Aristóteles a partir da sua obra chamada Poética. Feita essa contextualização básica, eu trago aqui uma citação do Hegel, né, lá da sua introdução à filosofia do direito, né, salvo engano, Fundamentos da Filosofia do Direito, quando ele diz, num determinado momento da introdução a essa obra, que sobre o ensinar como o mundo deve ser, para falar ainda uma palavra, a filosofia inevitavelmente sempre chega tarde demais. Enquanto o pensamento do mundo, ela somente aparece no tempo depois que a efetividade completou seu processo de formação e se concluiu. Aquilo que o conceito ensina mostra a história necessariamente do mesmo modo, que somente na maturidade da efetividade aparece o ideal frente ao real e edifica para si esse mesmo mundo, apreendido em sua substância na figura de um reino intelectual. Quando a filosofia pinta seu cinza sobre cinza, então uma forma da vida se tornou velha e, com cinza sobre cinza, ela não se deixa rejuvenescer, mas apenas conhecer. A coruja de Minerva somente começa seu voo com a irrupção do crepúsculo. Essa é uma citação famosa do Hegel, não é? Essa imagem da coruja de Minerva que apenas no crepúsculo levanta seu voo. E eu a retomo aqui com o interesse de dizer a poética de Aristóteles, assim como a poética de Boileau, assim como praticamente toda e qualquer arte poética, é um esforço teórico desenvolvido por Aristóteles, por Boileau, mas, enfim, de modo geral, por mentes filosóficas, que se volta para o fenômeno poético e tenta compreendê-lo a posteriori. Aristóteles escreve sua poética, a gente não tem as datas ao certo, mas por volta de 350, por volta de 340, os tragediógrafos cujas obras são lidas e levadas em conta por Aristóteles tinham composto cerca de um século antes. Ésquilo, entre 490, 500 mais ou menos, a 460, Sófocles, de cerca de 480 a 410,
Eurípides, de cerca de 460 a 410, né, o final do século V, tá? Os dois morrem em 406. Então, o que eu quero dizer com isso é, as obras poéticas, as grandes obras da tragédia ática, já haviam sido escritas, já haviam sido encenadas, uma maturidade da reflexão poética já tinha sido alcançada quando Aristóteles vem então pintar seu cinza sobre o cinza, vem alçar o voo, a coruja de Minerva, refletindo sobre o que foi esse fenômeno poético. Tá? Dito isso, a gente entra aqui no que é uma citação, a meu ver, muito instigante de um estudioso de Aristóteles que, num texto, vai propor uma interpretação da poética, dizendo que a forma de exposição de Aristóteles, tal como eu já sugeri anteriormente, é, na poética, a mesma através da qual Aristóteles aborda os mais diversos fenômenos da realidade, os mais diversos fenômenos do mundo. Ele nos diz: a poética desenvolve-se segundo um modo analítico de tratamento do fenômeno poético, oferecendo primeiro uma definição, o que é chamado em grego de horismos, aí do mesmo radical de horizonte, não é? Então uma definição, conhecimento, né, dos limites, dos fins. Em segundo lugar, uma explicação de sua causa, né, o que a gente chama em grego de hodelon diatiestin, e em terceiro lugar, uma demonstração conclusiva de sua essência. Então veja, definição, explicação da causa, né, então por que o que foi definido anteriormente acontece, e logo na sequência uma demonstração da sua essência, do que a gente chama então em grego testu tiestin apodeixios symperasma, o que é, né? Então o que define o determinado fenômeno estudado ali por Aristóteles. Ainda sugerindo de que forma Aristóteles tem, não é, por trás dessas obras que chegam para nós, um modo de tratamento da variedade dos fenômenos que, de alguma forma, busca extrair dessa variedade uma série de verdades comuns, uma série de elementos comuns para tentar extrair dali as suas, digamos, conclusões gerais. Esse estudioso chamado Diepel, ele vai dizer ainda que, assim como a história dos animais demarca várias diferenças entre os animais, da mesma forma a poética de 1 a 3 demarca seu assunto mais amplo, a área de imitações, que a gente chama em grego de mimesis. Vejam aí o plural de mimesis, né? A gente poderia dizer a área de imitações ou área de representações. A tradução do conceito de mimesis ela é muito complexa, né? Eu, a princípio, preferiria simplesmente manter mimesis. O Compagnon usa o termo foi adotado em língua portuguesa pelo Luiz Costa Lima, enfim, muito tratado por ele. Nós podemos usar a noção de mimesis, levando em conta as peculiaridades do conceito em grego antigo, aqui também, tá? Acho que é mais fácil do que definir se é imitação, se é representação. E ele demarca esse assunto mais amplo na poética em tipos de meios de imitação, cores, formas, sons, movimentos, etc. Objetos imitados, coisas, ações, caracteres e modos de imitação, narração dramática ou atuação. Tal como um tipo de animal pode ser demarcado a partir de uma seleção dos traços de cada categoria de traços, da mesma forma, as espécies poéticas também podem ser demarcadas por possuírem uma única distribuição de objetos, meios e modos de imitação. Essa citação ela é muito interessante de ser lida e logo depois cotejada com as próprias palavras de Aristóteles entre os capítulos 1 e 3 da Poética. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo, leiam lá o início da Poética
prestando atenção nisso que foi apontado aqui. O importante sendo que, se lermos atentamente o início da poética, nós nos damos conta de que Aristóteles propõe uma teoria do que a gente pode chamar de semiótica, intersemiótica, ou como quiserem. Porque ele está falando das mimeses, das representações, e ele diz que dentre os tipos de meios de mimesis se encontram cores, formas, sons, movimentos, palavras, enfim, assim por diante. Vejam, ele de alguma forma, nessa primeira entrada no assunto, está levando em conta o que são as pinturas, está levando em conta o que são as esculturas, o que é a dança. Tá? Se ele conhecesse o cinema, certamente ele colocaria o cinema também. No segundo momento, ele está falando já mais, digamos, levando em conta o que vai ser o seu assunto de predileção, que são essas mimeses poéticas, as representações propostas num tipo de poesia, que para ele aqui na poética vai ser sobretudo a poesia dramática e a poesia épica, porque ali ele já define que a gente faz então a mimesis de coisas, a mimesis de ações, de personagens, né, de caracteres. Mas vejam, aqui ainda a gente pode aplicar essas categorias para pensar a pintura, para pensar a escultura, o cinema e assim por diante. E nos modos de imitação ele já afunila mesmo, ele já, enfim, fecha ali no que são os modos de imitação poética, não é? Definindo aqueles que nós já vimos com Platão, não é? A narração simples, não é? A diegesis, a narração dramática, não é? Ou seja, a mimesis pura, e aí uma mistura das duas, que estão tendo algo de mimético, mas algo de diegético ou narrativo, e que é a mistura característica da épica, em que o discurso indireto do narrador se mescla com o discurso direto das personagens. Em todo caso, eu chamo a atenção para a riqueza da reflexão de Aristóteles, que já concebe uma espécie de intersemiótica, ou seja, uma linguagem comum entre as artes, no início da poética, embora ele não desenvolva isso na poética. Dito isso, digamos, a definição do que é o objeto da poética, esse trabalho, essa reflexão sobre as representações, né, sobre as mimeses, alguém poderia se perguntar, mas Platão, antes de Aristóteles, já não tinha refletido sobre a representação numa obra como, por exemplo, a República? E eu seria, obviamente, obrigado a dizer sim. Platão refletiu profundamente sobre a representação, inclusive sobre a própria representação, uma vez que ele, enquanto autor de diálogos, sabia trabalhar com uma forma de mimesis e, obviamente, refletia de modo crítico acerca disso, não tenham dúvida, né? Platão é um pensador muito complexo, é difícil dizer que para Platão o poeta deveria ser expulso da polis, deveria ser expulso da educação. Obviamente, algo próximo disso está dito no início do livro 10 da República, ou seja, no final desse diálogo, né, que é a República, colocado na boca de Sócrates, mas ali dentro de um contexto. Tal como eu sugiro na aula a qual eu recomendei agora há pouco, é muito difícil dizer que Platão disse isso ou disse aquilo, porque todas as argumentações se encontram dentro de um contexto, né, uma situação de diálogo, uma situação de debate, e muitas vezes os pontos defendidos ali são mais circunstanciais do que propriamente um sistema. Tá? Em todo caso, eu trago aqui uma proposta do Halliwell, tentando comparar qual é a visão de Platão de mimesis à visão de Aristóteles. E o Halliwell vai nos dizer o seguinte: a posição de Aristóteles tem uma afinidade com a de Platão, uma vez que ele aceita que toda arte ofereça imagens de realidade possível, mas ao mesmo tempo é distante dela em espírito, já que a qualificação expressa por possível
envolve um relaxamento crucial das demandas que Platão tinha feito pesar sobre a mimese, no que elas têm de mais preciso ou desdenhoso. Embora compartilhe com ele o que pode ser chamado frouxamente de uma teoria da correspondência da mimese, Aristóteles contorna as implicações da visão de Platão sobre a arte ao defender que o conteúdo e o sentido de trabalhos miméticos não podem justificadamente ser testados com qualquer critério fixo de verdade ou realidade. A gente poderia dizer, em outras palavras, que Aristóteles passa a encarar a poesia em seus próprios termos. Ou seja, o que é a verdade dentro da representação precisa levar em conta as exigências da representação e não as exigências externas da filosofia. Platão, de alguma forma, mede a poesia, sobretudo a poesia de Homero, mas junto dela a poesia dramática, que era a mais popular em sua época, da perspectiva dessa verdade absoluta da filosofia, dessa verdade que busca uma episteme enquanto, digamos, chão básico a partir do qual construir uma espécie de edifício de conhecimentos seguros. Só que essa imposição de uma verdade na representação, essa imposição de uma representação segundo critérios morais, não poder representar, então, os deuses em ações humanas, não poder representar um herói com atos de covardia e assim por diante, de alguma forma pareceria sugerir uma incapacidade por parte do público de lidar com essas representações, refletir criticamente sobre elas e extrair dali uma forma de verdade, que é a verdade da representação, a ser aplicada em suas próprias vidas. Platão, de alguma forma, desconfia da recepção, ele desconfia da capacidade crítica do público. Não é? Eu estou dizendo Platão, mas enfim, essas são as posições defendidas por Sócrates no debate lá na República. Tá? Isso a gente nunca pode esquecer de ter em mente. Sócrates lá na República parece desconfiar do público da sua época, da sua capacidade crítica. Obviamente, há muito de uma condenação, há muito de uma desconfiança perante a democracia ateniense, essa democracia que condenou Sócrates. Tá? Então, Platão, ele é um pensador aristocrático, ele é um pensador que a gente poderia dizer crítico da democracia. Aristóteles, por outro lado, tenta encarar a poesia a partir de seus próprios termos, ou seja, compreender qual é a verdade de Homero, verdade da poesia épica, qual é a verdade da poesia dramática. Tá? E essa é uma diferença bastante considerável entre os dois filósofos. E, tentando compreender um pouco o posicionamento de Platão, a gente pode dizer que Aristóteles não via aquilo que ele propunha enquanto discurso ameaçado pela poesia. Não via a sua forma de educação, que já tinha, por causa justamente da atuação de Platão, encontrado um reconhecimento público, ele não via os poetas como ameaças a suas propostas educativas. Platão ainda assim. Platão buscava se demarcar dos discursos da poesia, dos discursos da retórica, e por isso, a meu ver, o seu posicionamento mais radical perante esses outros discursos. Em todo caso, aqui a gente entra em algumas citações mais longas da poética de Aristóteles, que eu vou me dar o trabalho de ler, porque eu considero absolutamente fundamentais para que a gente compreenda o todo desse tratado. Eu, obviamente, não vou ter tempo de entrar aqui nos detalhes, mas eu gostaria que vocês compreendessem aquilo que a citação anteriormente feita de uma passagem do Dippo sugere. Tá? Aqui, no capítulo 4 da Poética, Aristóteles vai nos dizer: duas causas, ambas naturais, parecem ter originado a arte poética como um todo.
pois o mimetizar é natural às pessoas desde criança, e nisso diferem dos outros animais, já que ele é o mais mimético e compõe seus aprendizados inicialmente por meio de mimese, e todos se comprazem com mimemas, com imitações, com representações. Esse início do capítulo 4 é interessantíssimo, é uma retomada, ou enfim, uma primeira colocação do problema, do que se encontra lá no início da metafísica, que é a forma como seres humanos aprendem. E essa é uma sacada impressionante em termos de psicologia infantil, né, do Aristóteles. Quem tem criança pequena em casa já certamente notou isso, que é a tendência que bebês e crianças têm para repetir determinados atos a partir daquilo que eles veem em adultos, a partir daquilo que eles veem em desenhos animados, a partir daquilo que eles veem em heróis da televisão fazerem. E aí eles repetem, eles repetem, eles repetem. Eu lembro de um priminho que adorava assistir Homem-Aranha e ele sabia as falas, e ele fazia os gestos, ele ficava naquele loop infinito, chegava no final, ele queria assistir de novo. E essa é uma sacada muito importante da forma como nós aprendemos, por meio da repetição, por meio da representação, da imitação. Sinal disso é o que acontece com as obras, pois as coisas mesmas que observamos penosamente, comprazemo-nos ao contemplar suas imagens muitíssimo bem precisadas, tal como com formas de feras, ignóbeis e cadáveres. A causa disso é que conhecer é agradável não apenas aos filósofos, mas também a todos os outros igualmente, ainda que participem menos disso. Vejam o caráter democraticíssimo dessa passagem do Aristóteles. Todos tendem ao conhecimento, não apenas os filósofos. Ainda que as demais pessoas, os muitos, os hoi polloi, não tendam ao conhecimento no mesmo nível que as mentes filosóficas, todos trabalham com a ideia de que conhecer é agradável. Todos gostam de conhecer e reconhecer. Pois assim se comprazem quando veem imagens, acontecendo de aprenderem ao vê-las e raciocinarem sobre o que é cada coisa, tal como este é aquele, o prazer do reconhecer, o prazer de aprender. E caso aconteça de não terem visto algo anteriormente, não há de ser o mimema que fará o prazer, mas ele se dará pelo acabamento da obra, ou pela cor, ou por alguma outra causa. Há prazer em ir a uma exposição, em ver quadros bem pintados, mesmo que nós não identifiquemos o que se encontra ali. Há prazer nas cores, há prazer nos sons, há prazer no que a gente chama de fruição dos sentidos, né? Sentido em grego é aesthesis. Então, isso que é da ordem da estética. A estética é o prazer nos sentidos. Sendo-nos natural mimetizar a harmonia e o ritmo, pois é evidente que os metros são partes dos ritmos, desde o início, aqueles nascidos para essas coisas, avançando aos poucos, originaram a poesia a partir de improvisações. Vejam, origem natural da poesia. A poesia se origina de improvisações de seres humanos que, sendo naturalmente tendentes a mimetizar, a imitar, de alguma forma desenvolvem em improvisações a harmonia e o ritmo, e logo depois os metros, tá? Na sequência disso, os metros da fala, os metros da poesia. E a poesia dividiu-se conforme seus próprios caracteres, pois de um lado, os mais veneráveis mimetizavam as belas ações e as pessoas assim, e as de pessoas assim. Por outro, os mais vulgares mimetizavam as ações dos infames, compondo primeiro invectivas, como aqueles compunham hinos e encômios. Então vejam a origem natural da poesia, em que as pessoas de caráter mais elevado tenderam aos hinos em homenagem aos deuses, aos encômios, ou seja, aos cantos elogiosos aos heróis, aos homens de bem. Sempre lembrando aquele trocadilho, homens de bem ou homens de bens. Mas, enfim, em todo caso, a gente está comprando a perspectiva aristocrática dos antigos para tentar entender o pensamento proposto por eles.
E enquanto há aquelas pessoas de caráter mais vil, mais infame, tenderam às poesias de invectiva, ou seja, de gozação, as poesias de escárnio e maldizer. Tá? Então vejam que nós temos uma teoria sobre a origem da poesia. Logo na sequência ele nos diz, dentre os poetas de invectivas, não temos como apontar um tal poema antes de Homero, mas devem ter existido muitos. A partir de Homero tem início como com o Margites dele e outros assim. Nesses, segundo a harmonia, foi introduzido o metro iâmbico e por causa disso é agora chamado iambo, ou jambo, pois nesse metro eles iambizam, ou seja, eles injuriam os outros. Entre os antigos, uns se tornaram poetas de versos heróicos, outros de versos iâmbicos. Aquela mesma distinção que ele já tinha feito anteriormente, mas aqui já esclarecendo o que é poesia elevada, não é? A poesia de Homero, a poesia épica, e o que é o rebaixado, não é? Que são os versos iâmbicos, a poesia jâmbica. Assim como Homero foi o maior poeta quanto a poemas sérios, pois ele é o único que não apenas compôs bem, mas também compôs mimeses dramáticas, assim também ele primeiro delineou o arranjo da comédia, dramatizando não a invectiva, mas o cômico. Aqui o lugar completamente destacado de Homero, reconhecido por Aristóteles como inventor, digamos, das duas vertentes no que há de mais reconhecido em sua época. Ele diz que certamente deve ter existido algo antes de Homero, mas que o que chega para nós é Homero, porque o que existiu antes se perdeu. E aqui, obviamente, é mais uma vez um insight fundamental de Aristóteles. Não é? Hoje a gente reconhece toda uma tradição anterior a Homero, que a alimentou, mas que justamente por ter alimentado um rio tão caudaloso, veio a se secar. Não é? Praticamente nada chega da literatura grega ou da poesia grega anterior a Homero. Não é? Enfim, é difícil precisar as datas, mas anterior ao século VIII, tá? O século VII, talvez. Pois o Margites é algo análogo. Então, assim como a poesia épica de Homero está para a poesia séria, está também o Margites, que Aristóteles reconhece como um poema, enfim, de fundo cômico de Homero, para o que vai ser essa poesia não séria. Tá? Pois o Margites é algo análogo. Assim como a Ilíada e a Odisseia estão para as tragédias, assim também aquele está para as comédias. Surgindo a tragédia e a comédia, cada poeta se lançou conforme a natureza que lhe era própria a cada forma de poesia. Uns se tornaram compositores de comédias em vez de ambos, outros mestres de tragédia em vez de epopeias. Isso porque essas formas são mais complexas e mais estimadas do que aquelas. Continua logo na sequência. Eu já estou chegando quase nos 50 minutos, mas descumprindo o que eu prometi, eu vou ter que passar um pouco para chegar ao fim da exposição. Aqui importa saber o seguinte, que Aristóteles não propõe uma evolução das epopeias para as tragédias, nem dos jambos para as comédias. Ele fala de um surgimento. A gente poderia pensar que da mesma forma como a poesia mais simples tinha surgido de forma natural antes, se desenvolve uma forma de poesia mais complexa, tanto em sua modalidade séria, que são as tragédias, quanto em suas modalidades menos sérias, que são a comédia, que são as comédias. E por serem mais complexas, por serem mais aptas a suscitar o efeito sobre o qual Aristóteles vai falar logo na sequência, que é despertar determinadas, enfim, a catarse, né, a purificação ou esclarecimento de determinadas emoções, há uma substituição, como ele diz aqui, não é? De umas por outras. As pessoas que eram mais dadas ao caráter elevado deixaram de praticar as epopeias e passaram a cultivar as tragédias, e aquelas de caráter mais rebaixado, que cultivavam os jambos, deixaram de cultivá-los e passaram a propor comédias. Obviamente, esse é um esquema muito amplo, não é? Aristóteles aqui não tem a pretensão de propor o que seria uma história, não é?
da poesia grega. Ele não está indo nos fatos, vendo ano a ano um poeta que deixou de praticar uma forma de poesia e assumiu outro. Não é isso. Ele está preocupado com os grandes traços, digamos, desses gêneros poéticos. Tá? Tendo surgido, então, a partir de um início improvisado, tanto a tragédia quanto a comédia. A primeira provém daqueles que conduzem o ditirambo, a outra dos que conduzem os cantos fálicos, que são ainda hoje muito estimados em nossas polis. Eis aí, então, as origens desses gêneros mais complexos. A tragédia se origina do ditirambo, uma forma de poesia originalmente em homenagem a Dioniso, mas um hino em homenagem a um deus. A comédia se origina dos cantos fálicos, dos cantos daqueles que portavam falos, procissões, não é? De cunho religioso, mas extremamente jocosas, não é? Essas procissões com cantos cômicos, com invectivas pessoais. A tragédia ampliou-se avançando aos poucos, os poetas desenvolvendo o que nela se manifestava. E tendo passado por muitas transformações, a tragédia se fixou depois de alcançar a própria natureza. Como eu já disse antes, eu tenho um trabalho de dissertação nessa área de origem da tragédia, a gente poderia dizer origens do drama, não é? A minha dissertação se chama Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática. Eu vou colocar o link na descrição para quem tiver interesse em conferir. É um trabalho de fôlego, mas em que eu revisito as várias teorias sobre as origens do drama e proponho, muito apoiado em Aristóteles, a minha própria visão sobre o desenvolvimento da tragédia e da comédia na Grécia Antiga. Em todo caso, na sequência, ele vai propor de que forma isso se dá, não é? Em termos de desenvolvimento gradual da tragédia. Eu não vou ler mais isso aqui, porque a exposição já está ficando muito longa. Eu vou colocar aqui em cima, não é, o link para uma aula em que eu abordo a questão das origens da tragédia. Então, quem tiver interesse, eu convido aí a esse vídeo, assistir, depois comentar, criticar, ler mais. Mas aqui agora eu já me dou por satisfeito com a ideia de uma origem da poesia, tal como proposta, e a origem desses diferentes gêneros da perspectiva aristotélica. Segundo Diplo, o papel primário de uma definição da essência, na qual nós chegaremos logo em seguida, nas obras de Aristóteles é, por um lado, servir como princípio a partir do qual um determinado tipo se configura como unidade genuína, por outro, mostrar dedutivamente por que suas propriedades subordinadas estão organizadas de modo tal que a substância, a prática ou o tipo de poiesis, o tipo de poesia, em questão pode efetivar seu ergon, seu efeito ou sua função distintiva. Uma unidade genuína é necessária se as partes e outros traços de um determinado tipo formarem uma hierarquia objetiva num todo funcional. Vejam, Aristóteles já definiu no início qual é o objeto da arte poética. Ele logo na sequência, não é, define os tipos, etc. Ele fala da causa. A causa é essa tendência natural do ser humano ao mimetizar, porque ele aprende por meio da mimetização, da mímese. E logo na sequência ele vai então nos dar essa definição da essência. Vejam, a definição da essência tem a ver com o que é o efeito. O que constitui a arte poética? É o efeito que essa arte poética é capaz de despertar. Aqui a ideia de uma estética do efeito na poética de Aristóteles, ou seja, um pensamento que se volta para o público, para a recepção que o público confere a uma determinada obra. Vejam a passagem fundamental da poética que nos interessa aqui. Falaremos depois, então, sobre a arte mimética em Exâmetros e sobre a comédia. Falemos agora sobre a tragédia, retomando dela, a partir do que foi dito, a definição de sua essência. Aí, expressão-chave, a definição de sua essência. É, pois, a tragédia a mimese, ou seja, a representação de uma ação séria, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada,
com cada espécie de ornamento distribuída em suas partes, sendo executada por meio de agentes que dramatizam e não de uma narração, capaz de levar, por meio de compaixão e temor, à catarse de tais emoções. Daria para fazer uma aula sobre praticamente cada um dos elementos dessa definição que Aristóteles propõe aqui para a tragédia. Não é o caso, né? Não disponho desse tempo, nem da paciência de vocês nesse nível, mas eu gostaria de enfatizar sobretudo esse final. Tá? Essa aqui é a definição de tragédia que Aristóteles propõe, mas ele fala então que a definição de sua essência tem a ver com a capacidade de levar o público por meio de compaixão e temor, então daquilo que aproxima o público da ação, a compaixão, o sentir junto, né? O compadecer-se do personagem, o compadecer-se da ação representada, mas ao mesmo tempo o terror ou temor, aquilo que afasta o público, aquilo que causa o choque, aquilo que causa o espanto, não é? A catarse, ao esclarecimento, à purificação dessas duas emoções. Há uma bibliografia infinita sobre o conceito de catarse nessa passagem, sobre o conceito de compaixão e temor e assim por diante. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu saliento o fato de que aqui nós temos uma preocupação com o efeito, uma preocupação por parte de Aristóteles com o público. Qual o efeito de uma obra no público? Mas vejam, isso não é uma estética da recepção tal como nós a entendemos hoje. Por quê? Porque Aristóteles tem uma prescrição. Ele prescreve o que deve ser uma boa tragédia a partir daquilo que ela deve provocar no público. Ele não se interessa tanto por tentar compreender o que uma tragédia específica, uma obra específica provoca de uma perspectiva histórica num determinado público, num determinado leitor. Tá? Então ele tem ainda uma atitude prescritiva e não tanto descritiva. Tá? Então essa é uma distinção fundamental que a gente tem que ter em mente para evitar também anacronismos. Dizer, olha, a poética do Aristóteles já continha tudo o que o Isar propôs. Não, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Mas para que esse efeito da tragédia, que é considerada então a forma mais complexa de mímesis por Aristóteles, possa alcançar tal efeito, é preciso que a estrutura da tragédia seja capaz de suscitar determinados sentimentos e, mais do que isso, determinadas reflexões em seu público. Veja o que ele diz ainda no capítulo 6 da Poética. O enredo é, então, o princípio, que é chamado em grego de arché. Eu poderia falar algumas palavras sobre isso, mas eu vou me conter. E como que é a alma da tragédia? O enredo. Tá? O que mais importa numa tragédia para que ela tenha o seu efeito é o que ele chama de mythos. É o enredo. Em segundo lugar estão os caracteres. Tá? Então, os personagens. A tragédia é a mimese de uma ação e, por causa disso, sobretudo, a mimese dos que agem. Então, explicado aí a importância dos personagens. É por meio desses que agem, né, dos atores, que a ação se desenvolve. Em terceiro lugar, o pensamento. Isso é, ser capaz de dizer o que é pertinente e adequado. Enfim, há toda uma discussão sobre esse pensamento aí, enquanto capacidade de dizer o que convém. Não é? A quarta parte, com relação à linguagem, é a elocução. Então, aquilo que ele chamou dos ornamentos da linguagem. Entendo por elocução, como o primeiro disse, a manifestação de sentido por meio do emprego da palavra e que possui a mesma capacidade em versos ou em prosa. Com relação às partes restantes, a melopeia, ou seja, o canto, a parte musical, é o maior dos ornamentos, enquanto o efeito visual do espetáculo cênico, embora o mais capaz de conduzir os ânimos,
é o menos afim à arte poética e o que lhe é menos próprio. Pois a força da tragédia existe sem a competição e os atores. Além disso, para a execução dos efeitos visuais, mais vale a arte do cenógrafo do que a dos poetas. Vejam, essa espécie de hierarquia das partes da tragédia, Aristóteles fala então de 6 partes, não é? O enredo, os caracteres, o pensamento, a elocução, a melopeia e a encenação, né, ou espetáculo. Essa hierarquia nessa ordem, ela prevê que uma tragédia, para ter o seu efeito, para causar o seu efeito no público, exige sobretudo um enredo que seja, digamos, unitário, capaz de despertar um efeito a partir do seu todo. Mas para que esse enredo possa ser levado a cabo, é preciso sobretudo de personagens. Personagens que exprimam, não é? Exprimam aquilo que é, digamos, a ação, por meio das suas palavras, então que sejam dotados também de elocução própria, não é? Conveniente, as palavras de um personagem serem convenientes àquele personagem, enquanto melopeia, canto e espetáculo seriam de segunda ordem, no sentido, a meu ver, que Aristóteles se preocupa com a tragédia da perspectiva do público como obra lida, como obra fruída talvez ali em voz alta, mas por um grupo restrito de pessoas. Ele não está preocupado com a tragédia enquanto fenômeno histórico que se passou na Atenas do século V e que era uma manifestação pública dentro de um festival religioso, cívico-religioso, com implicações políticas, mas também religiosas, em que uma comunidade de algumas milhares de pessoas se reuniam para ver ali a encenação e serem levadas a determinados estados de êxtase, não é? De saída de si, enfim, a meu ver, a proposição de Aristóteles ela é intelectualista. Ele está preocupado com o efeito que a compreensão do enredo da tragédia traz para o leitor, nós poderíamos dizer, que se volta para essas obras. Isso eu digo por quê? Porque no final da Poética, Aristóteles vai repetir o fato de que uma tragédia, para causar o seu efeito, ela não precisa ser vista, encenada. É possível sentir isso por meio da mera leitura da obra. Então, digamos, Aristóteles está preocupado com o uso pedagógico das tragédias, com o uso das tragédias em termos de educação, lidas, então, por um público restrito, tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente pode entender, sim, a poética como uma espécie de resposta à República de Platão, em que no final de tal obra, ou melhor dizendo, em cujo final, Sócrates se manifestava pela expulsão do poeta da polis em termos educacionais. Ele dizia: por mais que tenhamos prazer na representação tal como proposta por Homero, precisamos excluí-lo porque a forma de educação proposta nos poemas homéricos é perniciosa para os nossos jovens, é perniciosa para os nossos adultos. Aristóteles está dando um passo atrás e dizendo: é mesmo? Vamos tentar entender as tragédias em seus próprios termos. Vamos tentar entender Homero em seus próprios termos. Um enredo bem amarrado, levado a cabo por meio de personagens que exprimem um pensamento, ou seja, que trazem, a gente poderia dizer, uma mensagem, que se exprimem de forma conveniente, são capazes de promover o pensamento, são capazes de se converter em instrumentos de educação, sim. É o que Aristóteles está respondendo a Platão. Tá? Eu sei que a exposição está se delongando talvez demais, mas nós já estamos quase chegando no final do que eu gostaria de propor aqui hoje. No capítulo 13, enfim, haveria uma infinidade de coisas a mais a dizer, mas eu vou me conter. No capítulo 13, Aristóteles escreve: a personagem deve se mostrar
sem se diferenciar muito pela virtude ou pela justiça, e sem mudar para o infortúnio por causa da maldade ou da vileza, mas por alguma falibilidade, por alguma falha, por algum erro. A palavra em grego que aparece é hamartia. Isso é uma exigência do próprio enredo, com vistas a provocar compaixão e temor, ou compaixão e terror. Por quê? Uma personagem que se mostrasse virtuosíssima, ela não seria capaz, independentemente do seu destino, de nos despertar ao mesmo tempo temor e compaixão. Ou ela nos despertaria temor, não é? No caso de um vilão, não é? Absolutamente maldoso, ou ela nos despertaria compaixão, no caso de uma pessoa virtuosíssima. É preciso que o público tenha uma certa identificação com a protagonista da cena, e isso é proposto nessa passagem, e que a transformação, a peripécia no destino dessa personagem mediana, digamos, que não se destaca demais, é preciso ser levado a cabo por um erro de cálculo, por uma ignorância. Por quê? Porque a sua passagem de um estado em que a princípio ela se encontra bem para um estado em que ela se encontra mal, em que ela perpetrou então o que pode ser considerado a perspectiva da sociedade grega um tabu, como é o caso de Édipo, como é o caso de Medeia, como é o caso de tantas outras personagens das tragédias gregas, se tivesse sido executado em plena, digamos, consciência, em pleno conhecimento de fato, provocaria pura e simplesmente o terror. Não geraria a piedade ou a compaixão. Não é? A gente sente compaixão de Édipo porque tudo o que ele fez, desde seus atos, digamos, tabus, não é? Assassinar o pai, transar com a mãe, ter os filhos com a própria mãe, mas depois toda a sua investigação a fim de tentar compreender quem ele era, o que ele havia feito, foi feito a partir da mais profunda ignorância. E é no momento em que ele reconhece esse erro, ele reconhece a sua ignorância, que nós sentimos um temor profundo desse personagem que praticou os mais terríveis tabus da sociedade grega, não é? O parricídio, o incesto, não é? E ao mesmo tempo nós sentimos compaixão por ele, não é? A possibilidade de errar, de nós agirmos mal por ignorância, é constante em nossas vidas enquanto seres humanos. O aprendizado, de alguma forma, que nós extraímos daí é a desconfiança constante, a necessidade de conhecer os dados básicos com os quais estamos lidando. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu sei quais são os meus direitos, eu sei aquilo que eu sou dentro de um determinado contexto ou não. Ou eu estou agindo sem conhecimento de causa, estou agindo no escuro. Eu não corro o risco de cometer, por ignorância, um erro terrível. De alguma forma, Aristóteles parece sugerir que dentro do meio que é a mímesis, a tragédia é muito apta a suscitar desconfiança, a suscitar a busca pelo conhecimento mais seguro, tá? De uma forma que a filosofia, a princípio, não consegue, porque a filosofia não chega a determinados públicos imediatamente. É preciso um desenvolvimento do pensamento para que a filosofia se coloque ali. A gente poderia dizer o mesmo sobre a reflexão teórica. E levando em conta isso, que a Martha Nussbaum vai propor essa interpretação que eu sigo aqui, não é? Eu me apoio nela, da ideia de uma hamartia como um erro de compreensão. Vejam aí o que ela vai dizer. Os insights tornados possíveis a partir de uma perspectiva ética podem ser usados para aumentar a compreensão da hamartia trágica ou erro
pois apesar das milhares de páginas escritas sobre essa noção, ainda se faz necessária uma explicação que dê conta inteiramente das maneiras pelas quais, para Aristóteles, o erro prático pode acontecer devido a certas causas diversas do vício de caráter e ainda assim ter importância para a vida. A tragédia ocupa-se de boas pessoas que vêm a sofrer não por causa de um defeito de caráter ou vileza, mas por causa de alguma hamartia. Hamartia e hamartema são claramente distinguidos de uma falha ou um defeito de caráter, tanto aqui quanto em outros lugares. E aí vejam, essa interpretação proposta pela Martha Nussbaum, ela tem uma implicação muito considerável sobre a própria noção de catarsis, ou seja, de catarse, porque da perspectiva assumida por essa estudiosa e que é aquela com a qual eu mais me afino, a catarse não é a purificação na ordem de algo moral, na ordem de uma contaminação, na ordem de algo emocional, mas ela é uma purificação, uma catarse intelectual. Para isso, para defender essa interpretação, a Martha Nussbaum cita algumas passagens de Platão, em que o termo ou cognatus dele tem a ver com uma purificação do entendimento, uma purificação da compreensão. E essa passagem que eu trago aqui do Sofista, ela é muito emblemática disso. Eu, inclusive, destaco os termos gregos para indicar em que modo aparece a palavra catarse com sentido intelectual aqui em Platão, porque Aristóteles parece então responder, por meio dessa noção, à necessidade de se purificar, digamos, a mente de determinadas concepções errôneas, sendo que a tragédia seria o meio mais propício a isso. Tá? Aí, nessa passagem do Sofista, o estrangeiro de Eleia está dando, digamos, algumas considerações sobre o método dialético por meio da refutação. Ou seja, levar o seu interlocutor à contradição a fim de que ele compreenda as contradições de seu pensamento, as bases fracas de seu pensamento e seja refutado a fim de que um conhecimento mais seguro possa se estabelecer a partir daquela refutação, a partir daquele movimento primeiro de limpeza do terreno. Vejam, limpeza do terreno, purificação do terreno. Ele diz, eles questionam alguém que julga dizer algo de valor acerca de alguma coisa, embora nada diga. Em seguida, verificam facilmente que tais opiniões estão erradas e, aproximando-as por meio do diálogo de um mesmo ponto, confrontam umas com as outras e demonstram, através desse confronto, que umas são contrárias às outras com relação aos mesmos objetos, sob os mesmos pontos de vista. Percebendo, os interlocutores indispõem-se consigo mesmos e mostram-se mais abertos aos outros. Desse modo, com efeito, livram-se de todas as suas opiniões orgulhosas e frágeis, sendo agradável para quem escuta essa liberação, além de um benefício seguro para quem a ela se submete. Ó, meu caro jovem, pois aqueles que se purificam, roi kathairon tesautus, pensam como os médicos responsáveis pelos corpos, os quais concordam que o corpo não é capaz de gozar da nutrição que se lhe oferece antes que se remova algum obstáculo existente em seu interior. O mesmo também pensam aqueles sobre a alma, pois não terá benefício algum dos conhecimentos que lhe forem aportados, sem antes ter sido refutado e colocado em seu devido lugar, pela vergonha de ser refutado, desfazendo-se das opiniões que impedem as vias para os conhecimentos, até que se mostre purificado, katharon, e convencido de saber apenas as coisas que de fato sabe, nada além disso. E, com base nessa passagem e em outras, a Martha Nussbaum e eu com ela, propomos a ideia de que catarsis é um termo intelectual, a ideia de uma purificação dos enganos, uma purificação dos erros, da ignorância a partir da qual determinados humanos agem, e que nós, ao vermos essas pessoas agindo dessa forma, nos colocamos de alguma forma em alerta, a fim de evitar agir sob ignorância tal qual representada ali. E é nesse sentido, então, que a gente pode considerar a concepção de mimesis proposta por Platão em chave bastante negativa, a julgar pelo Sócrates representado na República,
por oposição àquela defendida por Aristóteles. Não é? Porque se, por um lado, Platão vê na mimesis, sobretudo, algo ao qual é necessário ter alguma desconfiança, tanto devido à mensagem trazida ali, quanto em termos de meio através do qual tal mensagem é trazida, ou seja, é preciso encarar a representação com desconfiança absoluta, Aristóteles discorda desse posicionamento. Por um lado, ele afirma na política que hinos entusiásticos e ambos ritualizados servem um propósito catártico e não apenas estimulante, ainda que seja um processo em que as pessoas evanescentes extraem algo de seus sistemas. Na poética, ele afirma algo diverso, que trabalhar com enredos trágicos e não apenas diálogos platônicos e outros materiais textualizados de mesmo tipo é catártico também, ou seja, purificador porque oferece clareza intelectual no sentido que Platão privilegia na passagem citada do Sofista. Vocês vejam uma citação do Dipo, que também se apoia na Martha Nussbaum. Então nós estamos aqui trabalhando dentro de uma corrente de interpretação de Aristóteles. Há uma série de pessoas que vão se opor a essa concepção, a essa interpretação. Tá? Eu vou, inclusive, terminar a apresentação citando uma dessas pessoas, que é o Veloso. Ele acha que a noção de catarse na poética deveria ser completamente extirpada, porque ela só dificulta a compreensão da obra. Não é, a meu ver, a posição mais interessante. Eu acho que a compreensão de catarse, enquanto um termo intelectual, ela é muito rica, porque ela permite a compreensão do que é o efeito da tragédia e, portanto, do que é o lugar da tragédia, e nós poderíamos expandir do que é o lugar da literatura na educação. Ou seja, por meio da compreensão do todo do enredo, que capaz de despertar em nós determinados sentimentos e, uma vez despertos tais sentimentos, nos levarem a uma reflexão sobre os mesmos, a fim de que nós nos posicionemos com relação à ação ali representada, extraiamos aprendizados para nós próprios. Vejam como, encarado dessa perspectiva, todas aquelas obras que teriam de ser condenadas da perspectiva moral ou epistemológica ou psicológica ou, enfim, qualquer que seja, digamos, a chave de compreensão por Platão, tal como proposto, sobretudo no livro 10 da República, e quem não tiver lido, eu sugiro vivamente a leitura da República inteira, mas sobretudo, pelo menos, do livro 10, para que vocês compreendam em que consistem os argumentos do Sócrates desenvolvidos ali, propostos ali, desenvolvidos ao longo do livro inteiro, não é? Da República inteira, mas reunidos no início do livro 10, da perspectiva de Sócrates, ali, Dostoiévski jamais poderia ser lido por nós, Clarice Lispector, Machado de Assis. Toda a nossa grande literatura jamais entraria ali porque suspeita em termos de mensagem, suspeita em termos de posicionamento moral, suspeita em termos de efeito sobre a psique dos leitores, enquanto Aristóteles não. Para Aristóteles, uma obra como um Dom Quixote, uma obra como Madame Bovary, ao suscitar temor e piedade no público que se volta para ela, de alguma forma faria com que esse público, ao compreender a totalidade do enredo encenado por caracteres, não é, por personagens que transmitem um determinado pensamento a gente poderia dizer do autor, por meio de uma elocução conveniente a cada um desses personagens, nos levariam a refletir, a buscar qual é o pensamento, qual é o sentido daquela ação ali representada, e nós, de alguma forma, compreenderíamos a ignorância de Bovary
a ignorância de vários outros personagens que são parte da história, né, do enredo, e nós ficaríamos alerta com relação a uma série de crenças compartilhadas ali. Né? Ou seja, Aristóteles propõe um modelo de compreensão a partir do qual a reflexão do público é estágio fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico. Ou seja, Aristóteles dá um voto de confiança ao público, e no final das contas dá um voto de confiança à literatura, um voto de confiança à poesia, como um instrumento capaz de suscitar o pensamento crítico, a postura crítica. Tá? E aqui eu termino, né, com essa citação que eu já mencionei, do Veloso, porque ele é um grande estudioso de Aristóteles e ele vê na mímesis, né, na reflexão sobre a mímesis proposta por Aristóteles, um instrumento fundamental por meio do qual os seres humanos conhecem, os seres humanos adquirem, desenvolvem o conhecimento. E eu acho que essa citação sintetiza bem de que forma, então, um filósofo, um pensador, consegue se voltar para o fenômeno da poesia, nós diríamos hoje para o fenômeno da literatura, e vê-la em seus próprios termos, a fim de compreender qual a sua função em termos de instrumento do conhecimento. E vejam, uma diferença gritante entre Platão e Aristóteles é essa. Aristóteles considera os diálogos socráticos formas de representação como as tragédias. Releiam lá o início da poética. Os diálogos socráticos são colocados no mesmo nível que os mimos de Sófron, são colocados no mesmo nível que os iambos. E a conclusão da poética, no final das contas, é: em termos de representação, as tragédias são mais capazes de suscitar a reflexão crítica do que os próprios diálogos socráticos. Ou seja, Aristóteles parece, no final da poética, fazer uma espécie de acusação a Platão, dizendo: os diálogos socráticos, eles tentam competir com as tragédias, eles tentam competir com as poesias épicas, mas esse não é o terreno deles. Não é da ordem da representação que o pensamento filosófico deveria se ocupar ou deveria se desenvolver. Isso é mais bem feito pelos poetas. Nesse terreno, eles suscitam melhor o pensamento crítico do que os diálogos socráticos. A forma de exposição do filósofo é outra. A gente não compete, são categorias diferentes. Vejam, Aristóteles já está trabalhando com categorias discursivas diferentes. Platão, como eu disse antes, ele ainda precisa lutar, ele ainda precisa se demarcar para conseguir uma espécie de lugar ao sol. E é por isso que o Veloso diz: então Aristóteles concebe duas faculdades cognitivas propriamente ditas, a perceptiva e a intelectiva. Ora, a imitação não é nem percepção nem intelecção. A imitação seria antes uma inesperada solução, ou melhor, uma espécie de solução, para um problema que atravessa toda a gnosiologia aristotélica, do órgano aos paro a naturalia, passando pelo de anima. Trata-se do hiato que haveria entre percepção e intelecção. E esse hiato é de alguma forma transposto pela mímesis. Tá? Dessa forma meio abrupta, a gente encerra aqui. Logo na sequência, eu dou as indicações bibliográficas de que eu me vali para essa exposição. Né? Quem tiver interesse, eu posso eventualmente disponibilizar algo disso. Não é tudo que eu tenho em PDF, mas eu já disponibilizei uma tradução da Poética de Aristóteles no nosso Drive. Espero que todo mundo leia. Alguns desses textos eu disponho em PDF. Se alguém tiver interesse em algo, eu posso compartilhar. Não são todos, tá? E eu termino a exposição de hoje propondo um trabalho. Eu sei que, enfim, já passamos mais de meia hora do que eu tinha proposto fazer.
peço mais uma vez vivas desculpas por isso. Desculpas à Ana, que me questionou um pouco por isso, disse que fica difícil acompanhar uma exposição muito longa. Peço desculpas, Ana, prometo que isso não foi, mais uma vez, planejado, mas eu peço então que quem tiver chegado até aqui, em seus comentários aqui ao vídeo, tente mostrar uma corrente crítica dentro daquelas trabalhadas, propostas, definidas pelo Compagnon, tal como contidas em Germe, tal como contidas em Nuce, pela poética de Aristóteles. Ou seja, onde há traços de formalismo na poética, onde há traços de uma preocupação biográfica na poética de Aristóteles, se é que há. Bem, pode ser que vocês achem que não há. Onde há traços de uma estética da recepção, né, de uma estética do efeito na poética, onde há uma preocupação com a representação, com a relação entre mundo e aquilo que é representado, de que forma é feita, não é, essa transposição na poética. Vejam, a meu ver, na poética nós temos praticamente todas essas correntes críticas, né, esses posicionamentos teóricos contidos ali em potência. Não são todos que são desenvolvidos, não são todos que são bem desenvolvidos, mas a meu ver, se vocês lerem a poética com atenção e marcarem as partes, vocês serão capazes de fazer comentários riquíssimos demonstrando a presença de cada uma dessas instâncias da poesia, a gente poderia dizer da literatura, na poética do Aristóteles. Tá? Muito obrigado. No nosso próximo encontro a gente vai ler um texto mais curto, mas muito instigante, do Walter Benjamin, o Narrador. Tá? Forte abraço e até a próxima.